Olá turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do projeto Mini Escola Virtual Aprendendo em Rede. Eu sou o professor Raoni e o tema de nossa aula de hoje é tipos de sujeito. Estão preparados? Pegue o seu material e vamos lá. Quando nós estudamos, gente, a estrutura sintática do período simples, temos alguns termos que desempenham funções de extrema importância para a construção de sentido desse período. Alguns desses termos são denominados de termos essenciais, ou seja, os termos essenciais de uma oração são termos que não podem deixar de existir. Esses termos são classificados como sujeito e como predicado. O elemento a quem se declara algo é denominado de sujeito. Dentro da oração, na estrutura de uma oração, então, todo termo sobre o qual nós falamos, mencionamos alguma coisa, nós chamamos de sujeito. E o que nós referimos a respeito desse sujeito, nós chamamos de predicado. Dessa forma, sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa e predicado é o que se declara sobre o sujeito. Então, gente, na telinha nós temos um pequeno texto para exemplificar essa conceituação de sujeito e predicado. O pai nota que seus dois filhos estão muito quietos e vai verificar. O que vocês estão fazendo? Pergunta o pai. Encontramos uma moeda de R$1, diz o mais velho. Fizemos uma aposta. Aquele que contar a maior mentira ganha a moeda. Mas isso é muito feio, diz o pai. Quando eu era criança, nunca contava mentiras. Os meninos se entreolharam, surpresos. O mais novo diz, tudo bem, pai, a moeda é sua. Ao analisarmos, gente, esse texto sintaticamente, nós retiramos duas frases para exemplificar o conceito de sujeito e de predicado. Temos aí, o pai nota que seus dois filhos estão muito quietos e os meninos se entreolharam surpresos. Na primeira frase, na primeira oração, nós temos como sujeito o pai. E temos como predicado, nota que seus dois filhos estão muito quietos. Na segunda oração temos o sujeito os meninos. E como predicado, se entreolharam surpresos. Então, o sujeito o pai e os meninos. Lembrando que dentro do sujeito existe uma partícula muito importante que é chamada de núcleo. O núcleo é a palavra que centra toda a informação do sujeito, a palavra mais importante. O núcleo do sujeito o pai seria a palavrinha pai. E o núcleo do sujeito da segunda oração, os meninos, o sujeito, nós temos como núcleo a palavra meninos. Então, gente, quando nós temos como conceituação e estudo de sujeito e predicado, percebemos que o sujeito ele vai concordar sempre com o verbo, ele constitui um assunto central, apresenta como núcleo um substantivo, um pronome, às vezes um numeral, e o predicado apresenta um verbo, está em concordância com o sujeito, além de conter as informações relacionadas ao sujeito. E aí, pessoal, deu para entender um pouco mais sobre os sujeitos e predicados? Então, faça as questões propostas do bloco, estude com o professor em sala de aula esse conteúdo e, se possível, deixe aqui nos comentários as suas experiências. Até a próxima!